Ok, vamos dar início então ao nosso treinamento. Então hoje vamos dar início aqui à área fiscal, com os conceitos básicos e também mais práticos que você vai poder utilizar aí no seu escritório. Então nós temos aqui a tela inicial do sistema, que é a nossa área de trabalho. Então navegando aqui por essa área de trabalho, tem aqui esse botão Home, que é a página inicial. Temos aqui o acesso rápido nessa estrelinha, onde você pode colocar aqui os favoritos, aquilo que você usa mais no sistema você pode favoritar aqui, igual você favorita numa página de internet normal. E também tem a aba aqui de recentes, tudo aquilo que você acessou recentemente, ele vai criando aqui um atalho temporário, para você ter um acesso mais rápido aqui às rotinas dos sistemas. Nesse botão de obrigações, são as obrigações acessórias que você tem que entregar ao fisco, né? Então aqui tem separado aqui as obrigações fiscais, contábeis, da folha, controle de tributos. Então todas as obrigações vão ficar concentradas aqui. E tem também um botão aqui de operações, que são as operações normais que você trabalha na empresa. Cadastros, configurações, movimentações, relatórios, tudo vai ficar concentrado aqui em operações. Se observar, o sistema ele tem um ambiente bem clean, ou seja, um ambiente bem limpo, né? Não tem aquela área poluída com vários botões, que até confunde você, né? Aqui é uma área que deixa você mais seguro com o que você está trabalhando, porque fica tudo armazenado, as rotinas concentradas em locais apropriados. Na parte superior, eu tenho aqui um local onde eu coloco a empresa, né? Posso trocar de empresa aqui, só clicar aqui nesse botão, onde está o nome da empresa. Aí vai aparecer o local onde eu informo a empresa, a filial. Eu vou ter aqui esse período de cálculo, mas como você não trabalha com a folha, pode deixar ele em branco. Então isso aqui é específico para a folha de pagamento. E logo abaixo eu posso filtrar também por um período. Então eu posso colocar aqui o período inicial, o período final. O sistema só trazer informações referentes àquele período. Então com isso diminui o risco, por exemplo, de você lançar alguma coisa errada no sistema, se for alguma coisa manual, né? Em datas erradas, porque você vai fazer um filtro aqui no período. Bem, selecionado aqui, ele vai dar uma carregada e vai trazer para você aqui de acordo com as configurações que você informou no login. Bem, na parte aqui de cima eu tenho esse controle de tempo. Isso aqui é mais para quem trabalha com controle de logs, de banco de horas. Então aqui eu posso controlar também o tempo de trabalho aqui também da pessoa, né? Esse botão aqui é o botão laranjinha do IA Questor, onde eu posso fazer consultas, posso fazer perguntas aqui para o sistema. Então aqui te dá um termo de utilização aqui. Se for a primeira vez que você acessou, ele vai aparecer essa mensagem, é só continuar para ele te dar acesso. Então aqui ele te dá algumas sugestões aqui. E aqui embaixo eu tenho uma opção que você pode fazer uma pergunta para ele. Entendeu? Você pode fazer alguma pergunta e ele vai tentar responder de acordo com o conhecimento que a inteligência artificial ela tem. Então aquilo que o questor já colocou de informação, ele já vai conseguir te responder de acordo com a sua necessidade. Como é algo que vai evoluindo, então de tempos em tempos eles estão alimentando essa inteligência artificial para te dar uma resposta cada vez mais precisa. Então
Pode ter certeza que isso aqui é uma coisa que vai evoluir muito ainda. Passando aqui do botão laranjinha, tem uma lupa de pesquisa. Então, alguma rotina que você queira pesquisar aqui, você pode digitar e, e o sistema vai tentar trazer para você essa rotina. Por exemplo, se eu digitar aqui ICMS, ele vai filtrar aqui várias rotinas do sistema com a palavra ICMS. Então, ele vai te dar aqui nas obrigações, o que tem de obrigações em relação ao ICMS, o que eu tenho aqui de relatórios em relação ao ICMS, nas operações, o que eu tenho em relação ao ICMS. Então, vai tentar filtrar aqui o máximo possível. Claro que quanto mais você especificar aqui na sua pesquisa, melhor será o filtro da informação para ele trazer para você. Então, eu digitei só ICMS e trouxe bastante coisa. Mas se eu for bem específico aqui, aí ele vai trazer um número reduzido de pesquisa para você. Bem, tem aqui também as notificações. Caso tenha alguma notificação, ele vai chegar para você aqui. Algum comunicado aqui da Questor. Temos também esse triângulozinho aqui branco, que é a central de atenção. A central de atenção é uma página que ele vai abrir, onde eu tenho várias informações sobre o Questor. Isso não está abrindo aqui para mim, mas ele vai trazer algumas informações do Questor referente às rotinas, legislação, tudo que vai ser realmente utilizado aqui no sistema, de novidades também. Aqui eu tenho um botão de ajuda. Esse botão de ajuda aqui nessa interrogação, ele me traz aqui o Questor Docs. Esse Questor Docs aqui é o local onde eu tenho os manuais online do Questor. Então, tudo que você quer de informação sobre manual, você pode vir aqui e tentar localizar. Então, vamos supor que você queira alguma coisa específica lá do fiscal. Você vem aqui na parte do Questor Cloud. Aí aqui no Questor Cloud vai ter o módulo fiscal. E aqui tem todos os manuais que você pode estar utilizando aí. Ó. Tem as configurações e cadastros gerais, como que eu faço para fazer a importação de arquivos, Simples Nacional, toda a rotina do Simples Nacional vai estar aqui também, IFD Contribuições. Então tem todos os manuais que você pode estar utilizando aí. Caso você não encontre um manual aqui, aí você pode entrar em contato com a gente, porque nós também produzimos manuais à parte. Então, às vezes, nós pegamos uma informação, alguma rotina específica do sistema, que não tem aqui, e criamos um manual para poder passar para os clientes. Ou, às vezes, nós pegamos um manual que até existe aqui, mas a gente simplifica mais, para que seja mais claro para o cliente estar utilizando. Então, essa aqui é uma ferramenta muito boa para você estar utilizando aí para aumentar o seu conhecimento. Bem, dentro aqui vamos começar aqui pelas operações, que é onde ficam os cadastros, onde fica também as configurações e as movimentações. Então, aqui o primeiro cadastro que você vai verificar dentro de fiscal fica aqui em configurações. Essas configurações aqui, eu tenho também cadastros, facilitadores e as configurações propriamente dita. Então, qual é o primeiro cadastro que nós vamos ver aqui? Para mim, um dos cadastros mais importantes, né? Que é o cadastro de produtos. Então, operações, fiscal, cadastro, produtos. Então, uma situação que a gente às vezes pega muito no suporte é a questão do produto.
para serviço, né? Que produto e serviço é cadastrado no mesmo local. E geralmente nós temos o produto zero, que ele é um produto interno, né? Produto ou serviço interno, que ele não deve ser utilizado pelo usuário. Ele existe aqui para poder fazer validações internas no sistema, mas ele não pode ser utilizado quando você for fazer lançamentos ou importações de arquivos. Você não pode estar utilizando ele. Utiliza do código 1 em diante para você fazer as importações de arquivo de notas, por exemplo. Então aqui, para poder cadastrar um novo produto, eu vou clicar nesse maisinho aqui. Aí ele vai abrir para mim fazer esse cadastro. Então ele vai abrir aqui, ele vai sugerir uma sequência aqui, porque você viu que tem lá o produto 0 e o produto 1. Então a próxima sequência aqui seria o número 2. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui para poder ele liberar para mim. Então nós temos aqui, ó, nesse cadastro de produto, o campo grupo, né? Então todo produto ou serviço tem que ter um grupo vinculado a ele. Eu posso clicar aqui nessa lupazinha para poder pesquisar quais são os que eu tenho. A gente não precisa de muitos grupos não, tendo 2 assim já fica 2 ou 4, né, no caso. No caso seria um sintético para serviço, um sintético para mercadoria, um analítico para serviço e um analítico para mercadoria. Mas se for empresa de serviço, 2 assim está ótimo, né, tendo um sintético e um analítico. Então no produto eu vou informar sempre o analítico aqui, do grupo de produtos. Informa aqui uma descrição. Informa aqui uma unidade de medida. E o tipo de item, né? Sendo serviço, vai procurar aqui o tipo serviço. Bem, aí nós salvamos esse cadastro aqui. Salvou o cadastro, vamos ter aqui embaixo aqui várias abas acessórias. Então, nós temos aqui informações para DNF, isso aqui você não usa, mas se for empresa de lucro presumido ou real, essa informação aqui ela vai ser importante, que são informações para FD Contribuições. Então, na FD Contribuições, você vai dizer aqui que esse produto ela entra na FD Contribuições para poder habilitar os campos abaixo. Então, eu cliquei aqui, aí informa aqui o tipo da apuração. Por exemplo, se for lucro presumido, ele não vai ter crédito aqui nesses impostos. Então, vai ser aqui uma entrada sem crédito, saída débito normal. Aqui eu vou informar uma alíquota diferenciada, se for o caso. Se não for, eu deixo em branco. E aqui eu vou seguindo com o preenchimento dos campos. Então, na entrada, como não tem crédito, então deixo em branco. Na saída, informo a alíquota. No caso aqui, a alíquota de PIS. A alíquota de COFINS deixo em branco na entrada, mas a de saída eu informo. Informa aqui as CSTs correspondentes. Informou as CSTs, aí tem os campos aqui que são obrigatórios para apuração, que
são esses tipo débito e tipo crédito para PIS e COFINS. Então, como não tem crédito, eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, no PIS e no COFINS. E no tipo débito, eu informo o correspondente. Então, se eu não souber, eu posso clicar nessa lupa aqui, ó, onde está tipo PIS e COFINS, onde está tipo PIS, PASEP. Vou clicar nessa lupa para poder pesquisar qual é o correto. Eu sei aqui que é 51 no final. Eu já sei que se eu colocar aqui, ó, 51, ele vai trazer a informação aqui, ó, contribuição cumulativa apurada líquida básica. Mas se eu não souber, eu clico aqui na lupa e pesquiso. Então, é esse aqui, ó, 4.30551, contribuição cumulativa apurada líquida básica. COFINS a mesma coisa aqui no tipo débito. Esse código de receita não é obrigatório, posso deixar em branco, mas aqui na conta contábil eu tenho que informar uma conta contábil para ele poder levar essa informação para minha FD Contribuições, é o registro 500 do plano de contas. Então você vai localizar aqui uma conta contábil correspondente, vou colocar aqui, por exemplo, a 2703, só para não deixar em branco. Só não lembro aqui. Ah, tá. Uma coisa importante em relação à configuração das empresas é que ela segue uma ordem de configuração. Geralmente, se você for trabalhar com uma empresa no fiscal, é interessante que o módulo contábil já esteja configurado. Por quê? Porque vai ter situações onde eu vou precisar do plano de contas configurado, com o plano de contas que a empresa vai utilizar. Se essa empresa aqui não tivesse um plano de contas, eu não ia conseguir aqui localizar essa conta contábil aqui. Então, geralmente funciona assim. Primeiro eu faço o cadastro no gerenciador de empresas, que é o primeiro cadastro que você deve fazer. Depois você cadastra no módulo contábil, para ter as informações integradas com os outros módulos. E depois você pode cadastrar em qualquer outro módulo. Então, pode ser o fiscal, na folha, controle de tributos. Mas o importante é que o módulo contábil esteja configurado para você ter acesso a essas integrações aqui. Bem, feito isso, esse produto aqui ele está apto para poder fazer uma apuração da FD Contribuições. Entendeu? É esse cadastro aqui que precisa ter para ter uma apuração correta de uma empresa de lucro presumido. Eu estou passando aqui um cadastro assim, mais manual, mas tem como você automatizar isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui mais à frente, para você não precisar cadastrar isso aqui um a um, assim, dessa forma, né? Mas, se for só empresa de serviço, tranquilo. Você vem aqui, cadastrou, é uma só, é rápido. Mas se for empresa com mercadoria, então vão ter vários produtos que você vai ter que estar cadastrando, né? Configurando para poder apurar o PIS e COFINS. Mas nós temos ferramentas aqui para otimizar esses cadastros. Sim? Esse cadastro eu posso fazer apenas no que eu for tomar crédito, né? Porque se eu não for tomar crédito, eu não sou obrigada a informar no SPED. Bem, aqui é para apuração também do débito. Eu preciso também ter essa configuração aqui. Eu só tenho que informar aqui que é uma empresa de lucro presumido e que o tipo crédito aqui é nenhum. Tem que informar se é empresa de lucro real, né? Que débito e crédito eu vou fazer do lucro real. Sim, sim. Se for lucro real, eu vou ter os dois. Tanto o crédito como o débito. Mas nessa situação aqui, como é presumido, aí eu tenho que informar aqui que o tipo crédito dela é nenhum. Aí com isso ela só vai apurar realmente os débitos do imposto. Bem, feito aqui essa configuração, é só você
salvar. Bem, se for empresa de serviço, como eu falei, tem que ter um cadastro aqui também, né, para ele poder fazer as importações de notas. Então vai seguir aqui, por exemplo, o produto 1 ou serviço 1. Então dê preferência sempre a utilizar o número 1 para o serviço, porque fica algo tipo padronizado, né? Toda empresa vai utilizar sempre o número 1 para poder fazer as importações. E se for empresa do Simples Nacional, não tem muita coisa para você cadastrar. É só você colocar aqui o grupo, o nome, a unidade e o tipo de item e serviço. Só isso. O restante já fica apto para você fazer uma importação das notas de serviço. Bem, nós temos aqui outros cadastros, mas podemos adiantar assim para uma rotina específica, porque os cadastros é importante, sim, né? Mas eu acho também interessante já pegar algo mais prático para você tá fazendo. Apuração de ICMS. Apuração de ICMS, né? Ok. Então, vou voltar aqui, vou lá no início, para poder a gente já memorizar aqui as funções. Então, aqui, operações, configurações, aqui na parte fiscal. Aí, em configurações, eu venho aqui na parte de configurações também, novamente. E eu tenho uma configuração aqui bem específica, né? Antes de chegar na apuração, eu preciso fazer algumas configurações anteriores. Então, eu tenho a configuração da empresa e configuração da filial. Primeiro eu vou na empresa. Então, aqui às vezes pode estar assim apagado, mas se você recarregar, se tiver uma configuração, ele vai aparecer. Se não, você realmente tem que estar informando aqui a configuração. Então, aqui é só colocar a empresa. Aqui eu tenho a forma de numeração de duplicata. Aqui está como sequência numérica. É mais para quem tem controle de duplicata, né? Faz o controle. Então aqui eu posso colocar só numérica, mas eu prefiro alfanumérica, porque às vezes a duplicata ela tem número e tem letra. Tem aqui, utiliza transferência entre matriz e filial, se for o caso, se informa assim. Se ela tiver o controle do SIAP, né, você vai informar sim ou não. Forma de apuração de PIS e COFINS e a contribuição nas retidos das entradas. Geralmente a gente coloca essa aqui, por código de recolhimento. Mas se tiver uma situação onde você tem que individualizar as guias dos impostos, aí você pode vir aqui e escolher uma forma que você queira individualizar. Mas se quiser por total dentro de um código só, aí deixa aqui, dessa forma. Mesma coisa aqui para o IRPJ. Você pode individualizar ou deixar tudo numa guia só. Nós temos aqui um controle das retenções nas saídas. Geralmente a gente deixa dessa forma aqui, ó, compensação direto na saída. Você pode até deixar como controle manual, mas você tem que ter a ideia de que tem que estar lá e fazendo essa baixa, né, essa compensação manual de todas as notas que vieram do sistema. Agora, quando você deixa como automatizado, você deixa de compensar diretamente na saída. Se a empresa for regime de caixa, aí você tem que estar informando como compensação direto na duplicata. Porque aí só no recebimento que vai ter realmente a baixa, né, dessa receita.
Então, aí eu informo aqui como duplicata. Se for por competência, aí ou você escolhe manual ou compensação direto na saída. Aqui também no RPJ tem a mesma coisa, então eu posso compensar direto na saída, ou se for regime de caixa, direto na duplicata. Isso aqui é importante porque às vezes a empresa ela é realmente, né, apurada como regime de caixa, então tem que ter essa informação bem configurada para o sistema entender na hora da apuração, seja ela lucro presumido ou do Simples Nacional também. Aqui eu tenho a opção de você fazer um controle aqui sobre valores inferiores a R$10, se você quer fazer esse controle ou não. Eu prefiro deixar como sim para ele poder fazer. Contabilização de retidos das saídas, aí pode ser pela emissão ou pelo pagamento. Pela emissão, geralmente para a empresa de competência, e pelo pagamento, geralmente para regime de caixa. Mesma coisa aqui para PIS e COFINS e a contribuição, data de entrada ou pagamento. Se a empresa for da área médica aqui, se ela tem DMED, eu tenho que informar aqui, sim ou não. Se informar sim, eu tenho que ele abre esses campos aqui para informar esses ANS ou QNES. Utiliza indicador de tipo de item por filial. Alô? Oi? Só um minutinho para me anotar. Ok. Como aí vocês trabalham bastante com a área médica, né? Então isso aqui vai ser comum mesmo. Sim. Pode continuar. Ok, então informou sim aqui, ele vai habilitar esses dois campos para você estar preenchendo. Então utiliza o indicador tipo de item por filial, e aí só se realmente tiver filial, né? Aí você vai informar sim ou não. Utiliza o controle de produção de estoque, que é aquele chamado RCPE. Você vai informar sim ou não. Aqui tem a quantidade de casas decimais que você pode trabalhar. Capacidade de produção, isso aqui é específico, né? Dificilmente você vai utilizar, que é para micro cervejaria. Escrituração de documentos extemporâneos. Então, se for o caso de você apresentar um SPED de notas extemporâneas, então seria bom deixar isso aqui como sim. Então, campo para pagamento dos lançamentos de entrada e saída. Então, lá vai ter um campo chamado, né, campo de pagamento. Você pode deixar aquele campo obrigatório ou não. Aí fica a sua escolha. Deixar como obrigatório, você vai deixar salvar aquele documento se você informar ali o campo de pagamento. Então, essa aqui é a configuração básica da empresa. E aí temos a configuração da filial. Ó, aqui em cima nós temos uns campos aqui para você navegar. Você não precisa ir lá no início da tela para poder navegar, não. Eu fiz ali para você estar só entendendo o processo. Você pode navegar por aqui, ó. Se eu estou aqui em configurações, se eu clicar aqui em configurações, vão aparecer várias opções de configurações. Eu posso sair de configurações e ir para facilitadores, para cadastros. Então eu posso navegar por aqui, ó, tranquilamente, e é o meio mais rápido de você trabalhar com o sistema. Então, configurações da empresa. Vou passar aqui para configuração da filial. Então, na configuração da filial, deixa eu ver se ele carrega aqui para mim. Filial 1. Nós temos aqui o contador responsável. Então, isso aqui ele vai ir diretamente para as declarações. O contador que tiver aqui.
Esse integro a gente não usa mais, valor lógico também não. Acréscimo de financeiro nas saídas. Tarifa bancária também não. O que nós temos aqui de importante? Essa tabela de relacionamento entre naturezas. Então, se não tiver, você tem que estar informando aqui. Pode pesquisar se tiver disponível. Então, eu tenho uma aqui. Depois eu vou passar direitinho para que serve isso. E temos aqui também as tabelas de importação. Então, nós temos aqui a tabela de importação do SPED fiscal, se a empresa tiver SPED. Então, se tiver aqui disponível, você pode clicar aqui nessa lupa. Esse aqui não tem. O que mais? Eu tenho também essa tabela aqui também, que é importante para você importar nota fiscal. Então, se estiver disponível, você pode vir aqui. Essa empresa aqui não tem, mas você pode informar caso esteja disponível. E se a empresa tiver também CTE, tanto de entrada ou CTE de saída, você pode informar aqui também uma tabela de importação do CTE. Mais aqui embaixo eu tenho os campos para digitação. Caso você queira digitar algum documento manual, você pode marcar aqui quais os campos que vão ser obrigatórios ele passar. Então, se for, por exemplo, uma empresa lá do Simples, pode deixar lá um valor contábil e outras aqui, para ele poder ser obrigatório apenas esses campos, para não precisar digitar todos os campos, né? Ou pode deixar todos marcados também, não tem problema. Mais abaixo eu tenho a contabilização. Utiliza a contabilização? Sim. Qual é a forma? O mais recomendável aqui é deixar essa aqui, ó, offline, sem vínculo com o contábil. Por quê? Porque pode ser que a contabilidade esteja fechada e por algum motivo seja necessário fazer uma apuração, uma reapuração de alguma coisa, ou entrou uma nota fora do período, né? Teve que colocar novas notas. E se deixar ali como contabilidade online, por exemplo, pode ser que a contabilidade ela seja alterada. Então, o mais recomendável é deixar como offline sem vínculo com o contábil. Por quê? Porque a contabilização ela vai ter que ser feita de forma manual. Manual no sentido de seguinte forma, né? Eu vou ter que executar uma rotina para que haja a contabilização. Entendeu? A online você pode utilizar, mas só que o problema é que corre o risco de, se alterar alguma coisa no fiscal, ela já vai alterar na contabilidade de forma automática. Então, se a empresa estiver fechada, ela pode incluir lançamentos lá, de alguma forma. Então, geralmente eu deixo essa aqui que é mais segura. Utiliza controle gerencial é só quando a empresa tem um centro de custo no fiscal. Então, aí eu tenho que gerar aqui a contabilização por centro de custo. Mas, se não for o caso, se não utiliza centro de custo no fiscal, deixa como não. Bem, essa aqui então é a minha configuração da filial. Tendo essas configurações, eu já posso partir já para algo mais avançado aqui no sistema. Eu estou numa empresa aqui do Simples Nacional, mas eu vou passar aqui as configurações para apuração do ICMS. Então, eu vou sair aqui de operações e vou para obrigações. Então, aqui nas obrigações, eu tenho essa opção aqui no fiscal, ó, ICMS. Então, tudo de ICMS que você precisar vai estar aqui. A primeira coisa que você deve fazer antes de fazer uma apuração de imposto é fazer uma opção por aquele imposto. Então, se eu for
apurar o ICMS, eu tenho que fazer uma opção pelo ICMS. Se eu for fazer uma apuração da FD Contribuições, eu tenho que fazer uma opção pela FD Contribuições, informando uma data que eu inicio, que eu vou começar a trabalhar com aquela obrigação acessória. Então aqui no ICMS, como estamos no Espírito Santo, já apareceu aqui o ES, aqui, que é o Espírito Santo. Eu vou fazer uma opção, ou seja, eu vou informar aqui uma data de início que eu vou trabalhar com o ICMS, mais o código aqui de apuração do ICMS. Então, vou clicar aqui, optante ICMS, Espírito Santo. Aqui eu não tenho nada. Eu vou cadastrar aqui, vou clicar nesse maisinho. Então aqui vou informar uma data, por exemplo, 1/1/2025. Optante por ICMS, Espírito Santo, eu vou informar como sim. Sempre deixar de apurar aquele tipo de imposto, eu vou criar uma nova opção com uma outra data e informar aqui que o optante do imposto tal é não. Isso é muito comum para empresas que deixam de ser do Simples Nacional. Então, ou muda de uma outra tributação, né? Eu crio uma opção dizendo que naquela data ela já não é mais pertencente àquele grupo de tributação. Mas aqui embaixo eu informo qual a atividade econômica. Então aqui eu tenho comércio, serviço, indústria, energia. Vou deixar essa aqui como comércio/serviço. Aqui, se ela é uma declarante de combustível, então se for, você vai informar qual é o tipo. Recolhimento, regime de recolhimento eu vou informar como normal. Se ela é ou não substituto tributário, você vai informar aqui. E aqui embaixo é o período de apuração do SIAP. Se vai ser junto, se ela tiver o SIAP, claro, né? Mas se não tiver, não tem problema não. Você pode considerar esse campo aqui. Mas se tiver, qual é a tratativa que você vai dar para o SIAP? Se vai ser junto com o ICMS ou se vai ser algo à parte, né? Fora lá no período de apuração. Isso aqui é específico para empresas relacionadas aqui a transportes, né? É o crédito presumido de transportes. Se eu não me engano, é específico aqui do Estado, esse crédito presumido. Aqui eu tenho algumas regras que eu posso estar utilizando. Atualmente não uso muito isso aqui, mas se você quiser colocar, é o seguinte: quantidade de trabalhadores na atividade. Você vai clicar aqui nessa lupa e vai informar uma fórmula. Basicamente eu pego esse primeiro aqui, ó, número de funcionários. Aí coloco um sinal de mais para somar. E eu coloco aqui também a quantidade aqui de diretores. Total de folha de salário. Vou pegar aqui salário do funcionário mais salário do diretor. Aqui só em relação aos impostos. Então, o ICMS, eu vou informar aqui qual é o código. Se não souber, clico aqui na lupa de pesquisa. Ele vai fazer aqui todos os códigos referentes aqui ao ICMS. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho esse aqui, ó, comércio. Que é esse 121.001, variação 0. ICMS comércio. O grupo aqui, grupo de impostos é o 2.20, ICMS Espírito Santo.
Em relação à substituição tributária, você pode, se tiver, você pode informar aqui também. Diferencial de alíquota também, você pode estar informando aqui um código. Pode pesquisar aqui, ó, na lupa. Aqui, ó, tenho várias colunas. Cada coluna dessa é uma forma de pesquisa. Você pode fazer um filtro. Então aqui, ó, na descrição, se eu digitar aqui diff, ele vai tentar filtrar para mim, ó. Entendeu? Ele só apareceu o que tinha diff. Então, por exemplo, esse aqui, ó, diferencial de alíquota. Posso pegar essa aqui e preencher aqui para mim. E assim sucessivamente, eu posso estar preenchendo todos os impostos aqui para fazer a minha apuração. Se tiver Fundap. Então, Se essa empresa for tiver benefício, porque eu não estou vendo aí nem a guia do Compete, nem a guia de estabilização. Aí eu vou jogar ela, tipo, tem como pôr em ICMS Comércio adicionar mais? Eu tô vendo que tem um maisinho depois da lupa. é o maisinho para você cadastrar. Se você clicar ali, você cadastra. É como se fosse um atalho, né? Um atalho para você cadastrar o imposto, caso você não encontre ali. Então é só salvar aqui. E salvando, essa empresa já fica apta para poder apurar o ICMS. Eu tendo aqui uma movimentação, eu já consigo apurar. Então aqui nas obrigações, eu venho aqui na apuração de impostos. Então tudo que é referente à apuração de imposto vai ficar aqui, tudo concentrado. É interessante porque não fica uma coisa muito espalhada, né? Fica mais concentrada aqui. Então aqui eu tenho as apurações dos impostos federais, tem como limpar a apuração também, ó, tudo um do lado do outro. Ó. Apuração dos impostos estaduais, limpar a apuração estaduais. Apuração do ISS, limpar a apuração do ISS. Então fica bem fácil de você localizar. Então tem aqui uma guia de apuração e tem uma guia de imposto. Essa guia aqui de imposto, ela serve para você consultar os impostos aqui cadastrados, né? Então tem aqui, ó, o vencimento de impostos, você pode controlar aqui os vencimentos. Caso aquele imposto não tenha o vencimento, você pode gerar o vencimento de forma automática aqui. E além dos impostos, eu também tenho aqui um botão para você emitir a guia também do DARF. Fica tudo concentrado aqui, ó, nos impostos. Então, voltando aqui para a apuração, tendo lá o movimento fiscal importado ou digitado, é só você vir aqui e selecionar essa opção de apuração dos impostos estaduais. Então, basicamente, você vai informar aqui o período que você quer, né, o mês que você quer, data inicial, data final. O tipo de apuração vai ser esse aqui normal. E clicar aqui em executar. Basicamente seria isso aqui a apuração. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma nota, né, para poder fazer a apuração. Então eu vou vir aqui em operações fiscal, movimento fiscal. Mas essa empresa, sendo de Simples Nacional, vai ser o mesmo caminho? É o mesmo caminho, porque ele tem um nome de Simples Nacional, mas eu fiz uma configuração aqui como se fosse um lucro presumido, né, ali quando eu opto, né, pela opção do ICMS. Eu vou fazer aqui um lançamento, só para ter um movimento aqui. A tela é bem padrão, então não tem muito mistério aqui.
Então, digitei ali uma nota de saída. Vou fazer aqui uma apuração. Então, vou vir aqui em obrigações, fiscal, apurações dos impostos. Aqui na aba de apuração, eu vou aqui em apuração dos impostos estaduais. Eu vou informar aqui o mês que eu quero. E vou executar. Aí é sempre bom você olhar na parte de baixo o resultado da apuração. E se tiver algum problema, aí você vai visualizar aqui, ó. Então aqui está dizendo que deu um problema. Não foi possível definir o período de apuração entre 1 do 1 a 31 do 1. Verifique a opção Mas um dos cadastrada. problemas é que Oi? ela é simples. Oi? Um dos problemas é que ela é simples. E também eu cadastrei aqui a opção do ICMS em 2025. Então por isso que ele não apurou. Deixa eu limpar aqui a apuração. É até bom que acontece isso. Eu vou limpar aqui a apuração do imposto. E vou alterar a opção. Aqui ele deu uma mensagem que não tem vencimentos para esse imposto aqui, ó. Então sempre quando dá uma mensagem nesse sentido, você tem que criar aqui, gerar os vencimentos. O sistema tem esse controle internamente, né? Entendi. Apareceu aqui para o ICMS, mas se for empresa nova e que não tenha sido feito nada nela, pode ser que tenha também outros impostos, como no imposto de renda, contribuição. Aí você tem que vir aqui gerar esses vencimentos. Então aqui em obrigações, posso até vir aqui na ICMS mesmo. Deixa eu sair daqui, obrigações, apuração. Aqui na parte de impostos, eu tenho aqui gerar vencimento dos impostos.
Você pode trabalhar com várias abas também abertas, igual eu fiz aqui, eu tenho essa aba aqui e tenho essa outra aqui aberta também. Entendi. Aqui eu consigo ver ó, o código do imposto, Uhum. 121.001/0. É porque é 121.0, Aham. 1210. Tem que ter esse monte de zero? É a codificação do sistema mesmo, entendeu? Mas É é. porque o código, esse código não existe, né? É Mas é. 121.0. Sim, sim, mas é a coisa do sistema porque ele dá como se diz? Ele tem sempre esse sufixo aqui, caso tenha variação no imposto. Tá. Aqui eu informo o período que eu quero gerar os vencimentos. Vou colocar um período maior aqui. Depois de gerado, eu volto aqui na apuração. Esse vencimento aqui, eu acho que é porque essa base que é teste não tem nada assim configurado. Mas uma vez que você gera para uma empresa, ela é gerada para todas as empresas. Então, basicamente você faz isso aqui uma vez só. O vencimento, Sim, sim. então vai gerar errado para todas? Não, mas ele vai pegar exatamente na configuração do imposto, porque no cadastro do imposto, eu tenho ali a data daquele vencimento daquele imposto. Então, quando você gera ali o vencimento, ele replica Mas para olha as essa datas última tela futuras. que você gerou. Ele está Oi? gerando. Essa última tela que você mostrou, ele está gerando pro. Vieram várias de todos os meses. Mas para o último dia, não? Não, mas como eu falei, essa base aqui é teste, então possivelmente a data ali não tá certa, né? É, não. Entendeu? Mas você pode informar ali a data certinha no cadastro do imposto. Uhum. Deixa eu ver o que ele gerou aqui de informação. Existem pendentes de períodos anteriores. É porque eu comecei a apuração agora, né? Deixa eu ver aqui então, dentro das obrigações, ICMS. Eu tenho aqui um demonstrativo. Demonstrativo eu vou ter para cada imposto, né? Tem um demonstrativo para o ICMS, para o PIS, COFINS. É o local onde você visualiza as apurações. Então, nesse quadro aqui, eu tenho algumas informações, onde eu tenho aqui os quadros, né? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui nesse quadro. Então, tem esse quadro F, quadro de recolhimento. Então, só teve aqui aquele débito daquela nota que eu informei. Se tiver algo relacionado à substituição tributária, tem esse quadro aqui de substituição. Tem um quadro de ICMS a recolher também. Então, esse aqui é o nosso demonstrativo. É somente você visualizar as apurações. Agora, o livro de apuração fica lá na parte de movimentação mesmo. Então, caso tivesse aqui os créditos também, ia ser informado aqui também no sistema.
Então aqui é basicamente isso, aqui é só para você visualizar.